Deus vai falar conosco. O livro de Juízes, capítulo de número 6. Livro de Juízes, capítulo 6, versículo de número 13 e o 14. Diz assim: Gideão respondeu: se o Senhor Deus está conosco, com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos medianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vai com toda a sua força e livre o povo de Israel dos medianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Que palavra! Que mensagem para as nossas vidas! A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Deus fez uma aliança com o povo de Israel, e essa aliança, ela não poderia ser quebrada, mas Israel, pela sua desobediência, quebrou a aliança e foi castigada. O livro de Juízes narra um Israel em decadência, pois os medianitas, eles estavam atacando a colheita de Israel. Israel, que era agricultor, vivia da novidade da terra. O sustento do povo israelita era unicamente da terra, daquilo que a terra gerava. E a palavra vai nos dizer que os medianitas, eles começaram a atacar a colheita de Israel e amedrontar o povo de Israel de uma maneira tão absurda que o texto vai dizer que os medianitas eram como os gafanhotos adiante da colheita, da plantação que Israel ora dependia. De maneira que Israel se viu tão angustiada, tão amedrontada, que o texto vai dizer que eles fizeram covas e fizeram, louvado seja Deus, habitaram em caverna com medo dos medianitas. Eu quero ministrar nessa tarde acerca da palavra, acerca debaixo de um tema: vá, pois você está debaixo de uma ordem de Deus. E nesse cenário de destruição, o povo vai se lamentar e orar. E Deus vai se revelar através de um profeta, dizendo que Deus levantaria alguém para libertar o povo do cativo. E o texto vai dizer que Deus vai achar alguém por nome Gideão. A Bíblia Sagrada vai narrar como Deus, ele encontra Gideão. Eu preciso ministrar nessa tarde, com os poucos minutos que me restam, a condição em que Deus vai encontrar Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar. Um lugar impróprio para aquela função, mas para esconder a provisão, para esconder o mantimento. E dentro de Gideão havia uma capacidade que nem ele mesmo sabia.
Eu quero começar te dizendo que dentro de você há uma capacidade que você nem mesmo sabe. Dentro de você há um potencial que talvez nem mesmo você conheça, essa força que ora está dentro de você. E não é por você, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. E Gideão vai começar dizendo qual eram as condições que aquele povo se encontrava, pois Deus havia o escolhido para libertar o povo de Israel. Mas Gideão não se achava capaz de exercer tamanha habilidade, ele não se achava capaz de chegar a tal ponto, pois ele mesmo vai dizer: eu sou da família mais pobre de Manassés, eu sou da família mais pobre, da menor da casa, e eu não me acho na habilidade de fazer aquilo que o Senhor está ordenando. O versículo 13 é onde nós lemos, Gideão ele vai questionar ao Senhor, ao anjo do Senhor, adiante daquilo que ele sentia. E o que ele sentia? Uma frustração de coisas passadas. Eu preciso ministrar nessa tarde que Deus quer te ajudar a ser sarado adiante das feridas que está dentro de você. Ele começa a dizer: Senhor, aonde está esse Deus? E por que está acontecendo tudo isso conosco? Cadê as maravilhas que os nossos pais, os nossos antepassados falaram que Deus Todo-Poderoso fez quando tirou o povo do Egito? Gideão começou a questionar, mas eu quero te dizer uma coisa. Quando Deus tem uma chamada, todo questionamento que você fizer vai cair por terra, porque havia uma ordem de Deus, havia uma pressa da parte do Senhor para a vida de Gideão. E Deus vai dizer uma coisa: vá nessa força. Louvado seja Deus. Eu pude compreender, estudando a palavra de Deus, que olhando aquele cenário, Gideão ele não tinha uma coragem, mas Deus sabia o que ia surgir na vida de Gideão. Deus sabia de uma força que nem mesmo Gideão sabia. Deus acreditava em um potencial que nem mesmo Gideão ele sabia. Deus sabia de uma força que havia dentro dele que nem ele mesmo sabia. Estava para se levantar um grande homem de Deus. E não seria, louvado seja Deus, em 10 anos, e não seria em 20 anos, calava séria, não seria em 30 anos, não era uma coisa que Deus iria fazer, não. Deus queria pressa, e quando Deus ele quer pressa, o medroso fica corajoso, o covarde vira corajoso, aquele que era fraco vira forte. A palavra de a palavra de Deus vai dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Meu Deus, isso é muito profundo para as nossas vidas. Dentro de você há uma coragem, meu amado e minha amada. Dentro de você há algo muito forte da parte do Senhor que precisa ser revelado. Eu preciso entregar uma revelação aqui nessa tarde. Tem muitos Gideão que estão escondidos no lagar. Tem muitos Gideãos que estão malhando o trigo, mas Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas extraordinárias para você. Quem sabe você acha como o menor da família e diz: eu tô só malhando o trigo aqui, eu tô só na verdade escondido, mas nem mesmo você sabe. Espírito Santo de Deus, e há uma ordem de Deus dizendo para você: vá nessa força. Que força é essa, presbítero? Uma força do Senhor, uma ordem do Espírito Santo te dizendo: vá, porque eu vou fazer grandes coisas através de ti.
Deus escolhe os menores da casa. Gideão talvez estivesse malhando o trigo e dizendo: acabou. Acabou. Para mim acabou. Mas o anjo do Senhor estava descendo com boas novas. O anjo do Senhor estava descendo com boas novas. O anjo do Senhor estava descendo com boas novas. E aquela provação teria o fim. Aquela luta, aquele cativeiro estava chegando ao fim. E era Deus quem ia dirigir. Aquela coragem não partia do coração de Gideão. Aquela coragem partia diretamente do coração de Deus. E Deus estava dizendo: vá nessa tua força, Gideão. E Gideão começa a mais uma vez duvidar da chamada. Ele precisa de algumas provas de que Deus está com ele. E eu quero te perguntar: qual é a prova que você mais quer para você saber que Deus está com você? O que é que você precisa ver para que você compreenda, para que você entenda que Deus é na tua vida? Que Deus te chamou, que Deus te selecionou adiante de muitas pessoas para fazer grandes coisas da parte do Senhor. O que é que você quer ver? Gideão disse: espera aí, eu vou em casa, vou preparar um alimento, vocês vão me esperar aqui. E o anjo disse: vai, prepare. Ele foi, preparou o alimento. Voltou, o anjo estava esperando. O louvado seja Deus. O que me alegra na vida de Gideão, que ele aprendeu rapidamente a sacrificar. Ele aprendeu, louvado seja Deus, a prestar diante de Deus sacrifício. Uma adoração sincera. Não era uma adoração fajuta e nem forçada. Sabe o que Deus quer falar com você nessa tarde? Volte ao primeiro amor. Volte a adorar com sinceridade. Volte a dar aquilo que um dia você deu adiante de Deus. Volte a adorar a Deus na sinceridade. O anjo disse: coloque o alimento na pedra. E ele colocou. O anjo tocou o cajado e aquele alimento pegou fogo. Isso significa que Deus estava aceitando o sacrifício. Uma coisa é sacrificar. E outra coisa é Deus receber o seu sacrifício. Eu preciso te entregar uma palavra sincera, sem arrudeios. Uma coisa é sacrificar e outra é Deus aceitar o teu sacrifício. Quando Gideão ele sacrificou, Deus recebeu o sacrifício. Deus recebeu aquela adoração. Deus estava capacitando Gideão para uma grande chamada. Chamada essa que necessitaria de fé. Eu disse no meio do programa que sem fé é impossível agradar a Deus. E adiante de uma chamada tão extraordinária como a de Gideão, ele precisava ter fé. Porque ir para a peleja com 300 homens é fé. E para o raciocínio humano é loucura. E
Deus vai fazer assim, é dessa forma. É uns dizendo que é loucura, mas Deus dizendo, vá debaixo dessa palavra. Deus se apresentou e disse para Gideão, Gideão, o povo que está contigo é demais. Porque senão, se eu entregasse, Israel dizia que era pelo seu braço. E tem muita gente que ora é como Israel, que acredita que é pela força do seu louvor, que é pela força da sua ministração. Eu quero te dizer que não é pela força do teu louvor, não é pelas ministrações que Deus te dá, é tudo pela misericórdia de Deus. Tem muita gente que acredita que é pela força do seu braço que ele vai conseguir, mas eu quero te dizer, é debaixo de choro, é debaixo de lágrima, é debaixo de uma humilhação que você vai chegar. Talvez nem Gideão compreendesse a chamada. Talvez eu estou ministrando nessa tarde para alguém que não compreende o andamento da sua chamada, que não compreende como que Deus vai fazer, que as coisas estão tão complicadas, as coisas estão tão difíceis, que é tanto levante, é tanta aprovação. Mas Deus, ele não respondeu os questionamentos de Gideão. Deus apenas disse, vá debaixo dessa força. E é debaixo dessa força que você vai conseguir. Oh, Jesus. Deus não anuncia para Gideão, vá debaixo dessa força que você vai chegar até o meio do caminho. Não. Deus está dizendo, vá debaixo dessa força que você vai chegar. A unção de Deus, ela não é até metade do caminho. A unção de Deus é conclusiva. Eu preciso repetir isso. A unção de Deus é conclusiva. Não é unção momentânea que Deus vai te ungir, vai te derramar a unção, você vai ficar corajoso e daqui a uns dias você vai ficar medroso. Não. A unção de Deus é de conclusão. Eu preciso te dizer, vá debaixo dessa força.